O coronel chinês Chen Tang relatou que tinha levado 145 prisioneiros de uma fortaleza Xiongnu de volta para a China. Alguns acreditam que entre eles estavam os legionários romanos que fundaram Lijian. Mas também existiam provavelmente Xiongnu e outros prisioneiros tribais entre eles. Os Xiongnu eram de origem turca e mongol e ocupavam a área em volta de Lijian. Será que eles também poderiam ser possíveis ancestrais dos habitantes de Lijian? David procura por qualquer evidência física que possa revelar a aparência do povo Xiongnu. Esta estátua de um dançarino é do corredor Hashi. Data de 2.200 anos e era da dinastia Han. Esta estatueta provavelmente é Xiongnu e não se parece com uma pessoa chinesa. Descrições físicas do Xiongnu não batem com o que David está procurando. Historiadores chineses os descrevem como sendo baixos, fortes e de rosto redondo, muito diferentes dos europeus. Ainda assim, evidências de soldados com aparência ocidental foram encontradas nos estados do noroeste da China, sugerindo que, em algum momento, tribos indo-europeias foram para a China. Entretanto, ainda restava essa questão. Soldados romanos poderiam ter trilhado todo o caminho entre Karhay, na Turquia, até Lijian? O mistério fascinou outros especialistas na China, onde das maiores pistas do quebra-cabeças de Lijian apareceria. No Instituto de Arqueologia de Gansu, o professor Chang Defang olhou mais profundamente para as origens da cidade. No decorrer dos anos, o Instituto encontrou milhares de pergaminhos de bambu em sítios arqueológicos. Alguns revelam novas informações sobre a antiga cidade de Lijian. Segundo a nossa pesquisa, os 14 pergaminhos que mencionam Lijian não mencionam prisioneiros romanos. Mas sabemos que Lijian já existia em 60 a.C. E isso foi 7 anos antes dos romanos lutarem contra os partianos. E 24 anos antes da batalha entre Chen Tang e Titi. Como são relatos pessoais, os pergaminhos são evidências muito sólidas. O que se sabe é que Lijian já tinha sido um lugar onde se domava cavalos. Uma das traduções possíveis para Lijian também era Cidade do Cavalo Negro. Se Lijian já existia antes de qualquer romano aparecer por lá, por que os especialistas acreditavam que havia uma ligação com Roma? De volta a Oxford, Glenn Dudbridge explica como o nome Lijian deve ter criado problemas para os especialistas. Nos textos chineses, o nome Lijian é representado por diferentes ideogramas chineses. E já que existe uma grande variedade de ideogramas e diferentes modos de escrevê-los, concluímos que representam sons e não significados. Embora fossem duas palavras muito diferentes, município de Lijian e Lijian, o nome da antiguidade para Roma, sua pronúncia era exatamente a mesma. Dudbridge acreditava que isso possa ter confundido os antigos estudiosos. David e Luo Yin partiram para Beijing, rumo à Academia Chinesa de Ciências. No final dos anos 90, cientistas realizaram testes de DNA nos moradores da área de Lijian para descobrir se havia algum fundo de verdade nessa lenda romana. Os resultados provaram que havia traços genéticos europeus presentes nos genes deles, mas não o suficiente para determinar se eram romanos. Luo Yin cede uma amostra de DNA para testes futuros que pretendem construir um mapa de DNA mais definitivo. Mas David fica imaginando se o DNA de Luo Yin poderá fornecer as respostas de que eles precisam. Um dos problemas sobre a origem dos habitantes de Lijian é a migração. Milhares de pessoas chegavam por Gansu, o corredor Hashi daquela época. Mongóis, chineses, caucasianos, todos se misturaram. Havia deportações em massa. Comerciantes, sacerdotes, mercadores
É quase impossível determinar a origem exata do povo de Lijian nesse mar de pessoas. Os moradores da área de Lijian poderiam facilmente ser persas, romanos ou da Ásia Central. Ninguém pode afirmar com certeza. Até mesmo os próprios soldados romanos eram de diferentes grupos étnicos. Seria muito difícil definir alguém geneticamente como romano, porque o exército romano tinha soldados vindos da Itália, da França e de muitos outros lugares. Mas todos os legionários provavelmente se consideravam romanos. Com um vasto número de culturas que viveram entre a China e Roma, a identidade do povo de Lijian terá que permanecer um mistério até que um mapeamento genético mais amplo seja realizado. Para David e Luo Yin, a busca ainda está longe do fim. E eles vão até o Instituto de Arqueologia de Beijing. Wang Minghui tem pesquisado a existência de europeus e nômades ao longo das fronteiras do noroeste da China. Ele estuda crânios antigos para descobrir a aparência dos diferentes grupos étnicos chineses e de onde eles vieram. Este é um dos moradores da minha cidade natal, em Yongshang. Qual você acha que é a origem dele? Não há dúvida de que ele tem feições europeias, mas com certeza tem características biológicas misturadas. Então, Wang estuda as feições de Luo Yin. Ele tem características europeias evidentes, assim como características chinesas. Os europeus têm esta parte aqui mais pronunciada que os chineses. E também têm cavidades oculares mais profundas. E também, diferentemente dos chineses típicos, ele tem vestígios de amarelo nas pupilas. O cabelo dele é ondulado, diferente do cabelo liso escorrido típico dos chineses. Finalmente, Wang dá a sua opinião de especialista. Acho que a sua origem é do Oriente Médio, possivelmente do Irã. Para Luo Yin, as notícias de que ele não se parece com um europeu, muito menos com um romano, não tiram o seu ânimo. Não tenho por que ficar desapontado. Talvez as feições de meus ancestrais fossem mais definidas e proeminentes. E pode ser também que os meus descendentes venham a ter esses traços. Poucas semanas depois, Luo Yin ficou sabendo que seu teste de DNA revelou que ele é essencialmente asiático. Eu ainda gostaria que tivessem descoberto que eu tenho descendência romana. Apesar do resultado, a paixão de Luo Yin por Roma não está prestes a acabar. A minha grande realização foi que, através do contato com os especialistas, eu tive a oportunidade de aprender sobre a história de Roma por muitos ângulos diferentes. Os homens estão se preparando para um ritual importante. Todos os anos, eles se vestem como legionários romanos para recordar o que eles acreditam ser o passado romano deles. Para alguns, é uma lembrança orgulhosa de sua herança, mas para outros, demora um pouco mais para entrar no clima. Não posso fazer isso sem tomar um drink. Apesar das conclusões dos críticos e dos especialistas, Song, Luo Yin e seus companheiros continuam profundamente inspirados pela lenda romana.
Para mim, essa era da cultura romana é uma peça histórica monumental. Quando uso a vestimenta romana, eu fico animado e sou dominado por sentimentos de orgulho e confiança. Sinto que somos descendentes do glorioso Império Romano. Depois de mais de 17 anos de procura pela cidade perdida de Lijian, a busca de David ainda está inacabada. Tenho sentimentos conflitantes sobre as descobertas. Anos atrás, parti em busca de uma Roma na China. E acho que essa jornada mostrou que é improvável que Chelai-Chai tenha sido habitada por romanos. E os pergaminhos de bambu do ano 16 a.C. mostram que os soldados romanos provavelmente não tiveram nada a ver com a fundação de Lijian. Mas ainda existe muito trabalho a ser feito. Muitas descobertas. Ninguém sabe ao certo se o exército romano chegou até a China ou qual era o povo misterioso que habitava Lijian. Mas por ora, Lijian permanece uma história perdida, enterrada nas areias do noroeste da China.